arco pulando muito. O que pode ser? O que é o arco pulando muito? Você vai tocar e ele fica pulando muito. Ou seja, quando ele pula e você não quer que ele pule, tá? Porque em alguns lugares a gente quer que ele pule para fazer algumas articulações. Mas aí é em algo específico e na execução, nos cultos do hino, não tem isso, né? É esse spiccato assim, tá bom? Eu vou explicar para vocês. Felipe, você já gravou alguns temas similares? Sim, mas quando eu gravo novamente, igual eu tô falando aqui para vocês, eu estou pondo informações novas. Então vale a pena, sim, você acompanhar, tá bom? Vou passar os recados, aí a gente vai do início do tema ao fim sem interromper. Os caros amigos podem nos enviar instrumento para ajuste, inclusive arcos para inclinação de todo o Brasil. É só entrar em contato através do WhatsApp na descrição, que será um prazer atendê-los, tá bom? É simples, rápido e fácil. Eu passo opções de valores, eu passo como fazer envio do instrumento, empacotar bem o estojo, que é bem simples, sugestões de transportadora, como fazer o pagamento que divide no cartão, parcela, o que torna bem acessível, tá bom? Então, voltando aqui, né? Arco pulando muito, o que pode ser? Pode ser a qualidade do arco. Primeira questão, às vezes um arco excessivamente simples pode pular muito, mas não é só isso. O arco pulou, é a qualidade do arco. Não, podem ser diversas questões, tá? Às vezes o arco que pula na mão de um não pula na mão de outro. Eu vou explicar melhor isso. Segundo, crina velha. Quando você tem uma crina velha, você tem diversos problemas, como nós já falamos aqui. Então, às vezes você não tem a aderência ideal do breu, você tem ela muito esticada, muito comprida, porque ela foi esticando e você tem que apertar muito o arco. Você, quando aperta muito o arco, vamos dizer assim, chegou aqui no final do trilho, você esticou a crina, ela ficou mais comprida do que se ela tivesse nova. Então altera a distância do ponto de equilíbrio, muda o lugar que pula. Então também pode mudar o controle do arco. Não entendi bem o que você falou, Felipe. Assiste novamente, tá? Que você vai entender. Enfim, quando a crina está nova, nós temos aqui o trilho, tá, do arco. Então nós temos aqui o trilho onde o talão corre. Eu estou soltando para mostrar para vocês. Então você tem aqui esse trilho, tá, do arco. Quando a crina está nova, ela está frouxa neste ponto inicial, uma média de alguns apertos aqui, ela já está tensa o suficiente para você tocar. Quando ela vai ficando velha, ela vai esticando, aí você vai dando mais aperto. Então, ela ficou mais comprida do que antes, logo muda o ponto de resposta, tá bom? Entenderam? Então é isso. Agora, tem uma questão que eu vou abordar aqui, que eu não lembro de ter abordado nos nossos vídeos, que é domínio particular da peça. Por algum tempo, eu construí arcos. E hoje me dedico apenas a ajustes e restauros de arcos e instrumento. Instrumento eu também construí. O arco eu parei de construir porque o pó do pau-brasil me faz muito, muito, muito mal. E não valeu a pena continuar. Tá? Era muito mal mesmo. Às vezes eu preciso fazer qualquer trabalhozinho de restauro, lixar um pouco de pau-brasil. Nossa, já é terrível. Eu sei que eu vou passar uma semana espirrando. Outro dia eu precisei ajustar uma cravelha em pau-brasil, nossa, eu fiquei espirrando, foi horrível, foi horrível. Infelizmente, isso é comum, tá? Por causa da própria madeira. Não sei se vocês sabiam, os índios extraíam do pau-brasil um tipo de veneno para pôr na ponta das flechas para caçar macaco, tá? Isso acontecia, tá? Então, o pau-brasil realmente faz mal para algumas pessoas, tá? Então, por isso eu parei de construir arco, fechando esse parênteses e voltando, domínio particular da peça. Então o que eu observava quando eu construía arcos? Eu entregava o arco para um músico testar. O músico pegava o arco, alguns deles, não gostei, sem brincadeira, com 2 tocadas. Como que você conseguiu tirar o domínio do arco? Não conseguia, era conversa, porque na época não tinha muito nome, né? Então era conversa de que não gostou para mostrar que é música. E eu já vi isso acontecer com grandes arquetais, amigos meus, né? Com arcos magníficos. Isso já aconteceu com arquetais, amigos meus, e comigo. Por exemplo,
Você constrói um arco, entrega para alguém tocar, a pessoa, não gostei, tá aqui. Aí o outro toca, nossa, um melhor arco que eu já toquei na minha vida. E músicos do mesmo nível, estando assim, nos tops do mundo, ou alguns no top do Brasil. Por quê? O outro que não gostou, provavelmente não teve o domínio particular da peça. E às vezes você leva um tempo para pegar o domínio particular da peça, entenderam? Então, isso tudo influencia muito. Também eu faço uma ressalva aqui, tá? O que é um instrumento bom, o que é um violino bom, é mais comum entre os músicos. É mais fácil o músico concordar o que é um violino bom do que o que é um arco bom. O arco tem mais variação, para atrapalhar um pouco mais a vida do arquitaio, tá bom? É provável que se você pegar um violino, porque pensem o seguinte, a Itália foi fantástica na construção de violinos. Podemos dizer que muitos dos melhores estão lá. E a França do arco. Então tem uma brincadeira interna que se diz que a França é a Itália do arco, né? Claro que tem excelentes arquitaios brasileiros em outras nacionalidades, mas foi na França onde se desenvolveu o arco. Já falei aqui François Tourte, Peccato, enfim. O que ocorre? Se você pegar um violino Strade original, é provável que todos os músicos que tocarem nele gostem muito. Se você pegar o Strade do arco, foi, por exemplo, François Tourte, né? E dar um arco do Tourte para os músicos, é provável que alguns não gostem, por causa do gosto. O arco oscila mais, tá? Então, é bom saber disso. Mas muitos deixam o arco pular porque não pegaram o domínio particular daquela peça. Isso é uma coisa que eu ainda não tinha comentado. Às vezes você não dominou a peça, como se diz popularmente, a manha daquele arco. Como extrair som com aquele arco, tá bom? Às vezes não é que ele é ruim, é que você não pegou as questões ali daquele arco, tá? E quarta questão, às vezes você está com um brilho muito ruim, que não responde bem e tal, e aí o arco fica pulando muito mesmo, tá? Então, são várias questões, citei 4, teu arco está pulando muito, veja o que é dessas questões, tá? Podem ser diversas, mas aí eu falo algumas. Espero que tenham gostado do conteúdo, parabéns por assistir até aqui, por gentileza comente alguma coisa, e dê aquele joinha para o YouTube entender que o vídeo é importante e indicar. Não gosto de ficar falando isso, mas é importante. Vejo vocês até o próximo vídeo.